De volta então aqui com o nosso Fala Saúde sobre doenças respiratórias muito comuns nessa época do ano. A gente está aqui para responder a sua pergunta, então. Olha só, não chegou, doutor, aqui o nome da pessoa, mas ela diz assim: eu tenho uma irmã que desde criança tem gripe frequentemente, é normal? A gente vê pessoas às vezes que existe isso, de que são mais realmente, uma resistência mais fraca a esse tipo de coisa ou não? A pessoa realmente precisa investigar porque pode ter algum outro problema aí? Não, com certeza deve haver algum outro problema. Por quê? Porque as pessoas normalmente quando apresentam sintomas respiratórios, elas caracterizam, costumam chamar de gripe. Ah, eu gripei, eu gripei, eu gripei. E quando você vai avaliar essa pessoa, você vê que normalmente ela tem, ou ela teve um resfriado comum, ou ela tem alguma doença respiratória prévia, principalmente as doenças alérgicas, né, de causa alérgica, principalmente rinite alérgica, rinocinusite alérgica, asma, que na maioria das vezes a causa é alérgica também. Então tem que ver muito bem o que é que está acontecendo, mas gripar repetidamente não é normal. Não é normal. Temos perguntas chegando com a hashtag Você no Jotelho do Pedro Neto, boa tarde, sobre doenças respiratórias. Qual o momento em que devo fazer uma espirometria? A espirometria é um exame respiratório em que a gente mede a capacidade respiratória do paciente. Ela é indicada principalmente para as pessoas que têm algum tipo de doença respiratória, como por exemplo asma, como por exemplo bronquite crônica, enfisema pulmonar, bronquiectasias. Então pessoas que têm doenças respiratórias crônicas precisam fazer regularmente, pelo menos uma vez por ano, uma espirometria. E aqueles pacientes que têm queixas respiratórias também, por exemplo, pacientes que têm falta de ar, na investigação da falta de ar, ela deve ser realizada uma espirometria. Paciente que tem tosse de causa indefinida também, a espirometria é indicada nessas situações. Então, a espirometria é um exame que é feito normalmente, não é um exame altamente especializado, mas que esclarece muito a respeito da função pulmonar do paciente. Outra pergunta chegando com a hashtag Jocinaldo, em 2018, fui acometido com abscesso pulmonar e em seguida asma severa. Estou em tratamento até hoje, pois tenho muita falta de ar e não posso fazer atividade física. Isso tem cura? O que posso fazer? Infelizmente, a asma não tem cura. Isso a gente tem que esclarecer muito bem a população, que a asma é uma doença que não tem cura, é uma doença respiratória crônica e que precisa ser acompanhada e tratada adequadamente. A maioria dos pacientes que têm asma, quando faz o acompanhamento e o tratamento correto e adequado, apresenta uma excelente qualidade de vida. Muitos conseguem zerar os seus sintomas e ter uma vida normal, mas precisa fazer o tratamento e o acompanhamento médico. Venho sentindo falta de ar ao tossir e até mesmo sem fazer esforço algum, tosse com secreção. Isso estaria ligado a alguma doença respiratória? De Benfica Benevides, Júnior Ribeiro. Não, sem dúvida nenhuma. O paciente que está apresentando sintomas de tosse, falta de ar, e dependendo do tempo, né, nós temos, se é um quadro recente, a gente pensa em doenças mais agudas, principalmente infecções respiratórias. Se é um quadro que já está há muito tempo, a gente começa a pensar em doenças de evolução crônica, como por exemplo asma, outras alergias respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Esse paciente tem que ser avaliado porque são doenças que podem ter um desfecho muito ruim. Mais uma pergunta aqui, o André: cebola afasta a coriza? Não tem nenhum estudo, nada que comprove essa eficácia. Tem outra pergunta com a hashtag, a gente tem uma aqui então. Olha só, ano passado passei mais de uma hora debaixo de chuva, logo depois fiquei 1 mês e meio com muita tosse e secreção. Desde então tenho febre, tosse e secreção, ou seja, tem um tempo já. O que devo fazer? É a Joelza Tavares de Barcarena. A Joelza ela tem que procurar um atendimento médico, inicialmente com um médico generalista, para fazer uma avaliação inicial desse quadro dela, e dependendo da necessidade, ser encaminhada para um especialista, que no caso seria o pneumologista, para fazer essa avaliação. Esses sintomas respiratórios recorrentes, né, e frequentes provavelmente estão relacionados a alguma doença respiratória crônica ou uma doença alérgica. Doutor, a gente está num momento aí falando em coronavírus, as pessoas todas no mundo inteiro muito atentas a isso. Eu queria que o senhor rapidamente explicasse o que significa isso e quais são os reais riscos, né, dessa contaminação toda. O coronavírus é um vírus que já existe há muito tempo, já foi identificado há muitos anos atrás, e ele causa infecções respiratórias no ser humano. Ele também foi identificado em animais, tanto que a contaminação muitas das vezes está relacionada ao contato com animais que possuem o vírus. E surgiu agora essa epidemia na China, que está se propagando em todo o mundo. Nós temos 3 casos suspeitos, pelo menos as últimas informações, 3 casos suspeitos no Brasil já.
devido à circulação de pessoas no mundo, principalmente da China, que é onde começou. Então a gente começa a apresentar vários casos no mundo todo. E o que fazer? Porque, assim, já que é um vírus e circula, né, quais são os cuidados que as pessoas podem ter, não só em relação ao corona, mas qualquer outra situação, nessa época principalmente? Em relação às viroses respiratórias, infecções respiratórias virais, você tem que ter o cuidado principalmente de evitar contato com casos suspeitos, né, que estejam com infecção respiratória. Se você tiver contato com casos suspeitos, que estejam com qualquer sintoma respiratório, principalmente febre, tosse, né, falta de ar, você tem que ter higienização, tem que ter uma boa higienização. A gente sabe que a transmissão ela se dá de pessoa para pessoa através da tosse, através dos espirros, em pessoas que estejam em contato com a pessoa doente, mas também essas secreções respiratórias que são eliminadas, elas também podem contaminar objetos. E você, quando tem contato com esses objetos, você pode levar a sua mão, que é o principal inimigo, a boca, ao nariz, você pode adquirir essa infecção. Então, muita higienização e evitar ambientes fechados, aglomerados, onde há uma grande circulação de pessoas em que esses vírus circulam com mais facilidade. Muito obrigada, doutor. E olha só, essa conversa continua lá no site G1 Pará, é só acessar a partir das 2 horas da tarde.